Olá e bem-vindos. Hoje temos em mãos um tema que, mais cedo ou mais tarde, nos toca a todos. Vamos falar sobre como cuidamos dos nossos mais velhos. O nosso ponto de partida é um texto que explora uma alternativa aos lares tradicionais, uma que está a ganhar cada vez mais força: as casas de acolhimento de pequena dimensão. E a nossa missão hoje é tentar perceber se isto é apenas uma mudança de escala, quer dizer, menos gente num sítio mais pequeno, ou se estamos a falar de uma revolução silenciosa na forma como encaramos o envelhecimento. É uma excelente forma de colocar a questão, sem dúvida, porque a análise que nos é proposta vai muito para além dos metros quadrados ou do número de camas. O que vamos explorar são as ideias, a filosofia que sustenta este modelo. O material que temos convida-nos a desmontar o que torna estas casas diferentes, desde o ambiente, o tipo de cuidado, até o impacto que têm na autonomia e, surpreendentemente, na própria estrutura de custos. É uma oportunidade para perceber se isto é apenas uma alternativa ou se é mesmo o futuro. Ok, vamos então começar por aquilo que me parece ser o coração de tudo: o fator humano. A ideia central que o material nos apresenta é que estas casas, geralmente com um limite de 10 residentes, funcionam com uma equipa reduzida. E confesso, a minha primeira reação ao ler equipa reduzida foi de um certo alarme. Não sou um bocado arriscado? A menos apoio? É uma pergunta perfeitamente lógica e a nossa fonte, de certa forma, vira essa lógica de cabeça para baixo. O argumento é que a escala não define apenas a quantidade de cuidado. Mas a qualidade? Exato. A qualidade e a própria natureza desse cuidado. Numa instituição grande, com dezenas ou centenas de residentes, o cuidado torna-se, por necessidade, uma série de tarefas. Uma checklist, basicamente? Precisamente, dar a medicação, servir a refeição, fazer a higiene. A equipe é maior, mas as interações são. Transacionais. Nestas casas mais pequenas, a proximidade transforma essa dinâmica. Os cuidadores não estão só a cumprir uma lista para o idoso do quarto 12. Eles estão a cuidar da Dona Emília, que gosta do café com pouco açúcar e que fica mais ansiosa quando chove. Portanto, a grande mudança é que o cuidado deixa de ser um serviço e... E passa a ser uma relação. Exato. E é essa relação que funciona como uma rede de segurança. Uma equipa mais pequena, mas profundamente conectada com os residentes, cria um ambiente de conhecimento mútuo. E quanto à questão da fragilidade da equipa, claro que a gestão tem de prever isso, mas o ponto fundamental do texto é que o maior risco não é ter menos um par de mãos num dia. O maior risco é ter dezenas de mãos que não conhecem verdadeiramente a pessoa de quem estão a cuidar. A eficiência aqui não se mede em rácios, mas na profundidade do conhecimento. E imagino que isso tenha um efeito direto no ambiente. O texto usa as palavras aconchegante e acolhedor, o que me faz pensar na diferença entre estar num sítio que parece um hospital e um que parece uma casa. Exatamente, e não é só uma questão de decoração, atenção. Um ambiente menos clínico, mais doméstico, incentiva algo que as grandes instituições muitas vezes anulam, mesmo sem querer: a espontaneidade. As pessoas sentem-se mais à vontade para conversar nos corredores, para tomar uma iniciativa. Para se sentirem, lá está, em casa. Em casa. E isto combate diretamente dois dos maiores fantasmas do envelhecimento institucionalizado: a solidão e a sensação de invisibilidade. Passamos de um espaço onde se é gerido para um espaço onde se pertence. Essa ideia de pertencer leva-me a outro ponto que achei fascinante: a questão da liberdade e da autonomia. O contraste que o material traça é brutal. De um lado, a rotina dos grandes lares, descrita como rígida e limitada. Ver segundo o horário dos comboios. Há uma hora para tudo, definida por uma entidade externa, e a pessoa é apenas uma passageira nessa viagem. Acordar, comer, tomar banho, dormir. Tudo em carris. Que analogia perfeita. E do outro lado, nestas casas mais pequenas, o que se descreve é uma vida onde se pode, de certa forma, conduzir o próprio carro, mesmo que seja só para decidir a que horas se vai ler o jornal no jardim ou se hoje apetece participar na atividade de grupo ou não. Pode parecer um detalhe, mas perder o controle sobre estas pequenas coisas do dia-a-dia deve ser devastador para a nossa identidade. É absolutamente fundamental. A autonomia não é um luxo, é uma necessidade psicológica. Quando perdemos a capacidade de fazer escolhas, por mais pequenas que sejam, uma parte de nós começa a apagar-se.
O que este modelo propõe é uma mudança de foco radical. Em vez de se organizar o dia dos idosos, criam-se as condições para que cada idoso organize o seu dia. E isto torna a convivência, como o texto refere, mais agradável e enriquecedora. Não se está apenas a passar o tempo, está-se a viver o tempo. E essa sensação de controlo tem um impacto direto e mensurável na saúde mental, combate sentimentos de impotência e depressão. Essa ligação entre bem-estar mental e autonomia parece óbvia quando a dizemos assim, mas é tantas vezes esquecida. E isso deve ter também um impacto direto na saúde física, não? A fonte explora essa ligação? Sim, e é um dos pontos mais fortes da análise. O texto afirma que estas casas permitem um maior controlo sobre a saúde e bem-estar dos moradores. E o mecanismo por trás disto é a consequência direta de tudo o que já falámos. Deixe-me adivinhar. A mesma proximidade que permite conhecer os gostos da Dona Emília para o café, também permite notar que hoje ela mal tocou no almoço. Ou que está mais apática. É isso mesmo. Espera aí, então a grande inovação aqui não é uma nova tecnologia médica ou um sensor XPTO? Não, de todo. É simplesmente o facto de alguém reparar que a Dona Emília hoje não quis a sua sopa? É fascinante como o mais simples pode ser o mais eficaz. É precisamente essa a grande revelação. Num sistema maior, mais impessoal, um sinal subtil como esse pode passar completamente despercebido durante dias. Pode ser visto como um dia mau. Num ambiente familiar, onde a cuidadora sabe que a sopa é o prato preferido da Dona Emília, esse pequeno sinal dispara imediatamente um alarme. É aqui que entramos no domínio do cuidado preventivo, um dos grandes trunfos que o material sublinha. Em vez de se reagir a uma crise, uma desidratação, uma infecção já instalada, Atua-se sobre os primeiros sinais. exatamente, acompanha-se de perto, ajusta-se a medicação se for preciso, incentiva-se a hidratação. O cuidado deixa de ser reativo para ser proativo. Isso, claro, evita muitas idas às urgências, internamentos, que, para além do custo humano, têm um custo financeiro brutal. O que nos leva ao último ponto que, à primeira vista, parece um paradoxo. O material sugere que este modelo, que é superior em termos humanos, pode também ser mais acessível financeiramente. Como é que isso é possível? A explicação que nos é dada está na estrutura. É descrita como mais simples e enxuta. Vamos pensar nos custos operacionais de uma grande instituição. Estamos a falar de edifícios enormes, com manutenção dispendiosa, vários níveis de gestão, equipas administrativas, É uma máquina pesada e cara. muito pesada. Enquanto uma casa mais pequena, por natureza, tem menos despesas fixas. Menos burocracia, uma gestão mais direta. Exatamente. Menos custos de infraestrutura, equipas mais pequenas e muitas vezes mais polivalentes. Mas o ponto mais inteligente e que liga tudo isto é o que acabamos de discutir sobre o cuidado preventivo. Onde é que está a verdadeira poupança? Não é apenas em ter menos um administrador. A verdadeira poupança está em evitar uma pneumonia que levaria a um internamento de 2 semanas. Está em prevenir uma queda que resultaria numa cirurgia à anca e meses de recuperação. O fator humano, o tal cuidado atento e relacional, acaba por ser o fator mais economicamente inteligente de todos. Uau! Essa conexão é poderosa. O investimento na relação humana gera dividendos diretos na saúde, que por sua vez reduzem os custos mais catastróficos. É um ciclo virtuoso. O texto sublinha aí bem que isto é uma possibilidade de redução de custos, não uma garantia, mas, Mas a lógica é inegável. sem dúvida. A eficiência aqui nasce da simplicidade e da escala humana, não da industrialização do cuidado. Então, se voltarmos à nossa pergunta inicial, estamos a ver uma simples mudança de escala ou uma revolução? Depois desta conversa, parece-me cada vez mais claro. O que a nossa fonte descreve não é apenas um lar mais pequeno, é uma filosofia completamente diferente. Concordo. Se resumirmos, os pilares são: primeiro, um cuidado que é uma relação, não uma tarefa. No ambiente que é um lar, não uma instituição. Certo? Segundo, o respeito pela autonomia como um pilar da dignidade, com rotinas flexíveis que permitem viver e não apenas existir. Terceiro, um foco na saúde preventiva, que nasce da observação atenta e do conhecimento profundo de cada pessoa. E, por fim, uma estrutura de custos potencialmente mais leve, precisamente por causa destes fatores.
O fio condutor de tudo isto é uma mudança de paradigma. Exato. Saímos do modelo industrial de gestão da velhice para um modelo artesanal e humano de promoção da vida na velhice. Fica muito claro o porquê deste modelo ser cada vez mais procurado. É uma resposta a uma necessidade profunda de dignidade, de continuar a ser visto como um indivíduo até ao fim. É uma visão que prioriza a pessoa, não o processo. Exatamente. E isso deixa-nos com uma reflexão final que vai para além do que a nossa fonte nos diz. O texto que analisamos apresenta, e muito bem, um retrato quase idílico focado exclusivamente nas vantagens. A questão que fica a pairar para quem nos ouve é: se este modelo é de facto tão superior, quais são os verdadeiros desafios à sua expansão? Como é que se garante que a qualidade, a proximidade e a personalização não se perdem à medida que a procura inevitavelmente aumenta? E talvez a pergunta mais crítica de todas: como é que garantimos que esta forma de cuidado, tão focada na dignidade, se torna a norma acessível a todos e não apenas uma opção boutique para uma minoria que a pode pagar? O grande desafio não é provar que o modelo funciona, é descobrir como torná-lo universal.